A gente vai bater um papo agora ao vivo. Estamos ao vivo com o secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos de Santa Catarina, figura reconhecida e muito conhecida na nossa região e também no estado, o ex-deputado federal Paulo Bornhausen. Bate um papo com a gente ao vivo aqui na Jovem Pan News, falando para todo o litoral de Santa Catarina. Prazer te receber, Paulo Bornhausen. Um ótimo dia por aí. O senhor esteve na nossa região, esteve em Itajaí e conhece como poucos essa região, os potenciais da região de Itajaí, do litoral. Há muito tempo já um dos grandes, eu diria, divulgadores, embaixadores dos potenciais da nossa região. Vocês teve um evento por aqui apresentando Itajaí para potenciais investidores e, quem sabe, pessoas que possam levar ainda mais o crescimento por aqui. É isso aí? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Exatamente, eu tive a oportunidade ontem de participar de um evento junto com o prefeito Robson Coelho, representando o governador Jorginho Melo, exatamente discutindo aquilo que a gente já está vendo acontecer, né, que é o desenvolvimento, o potencial da nossa região, da região da Foz do Rio Itajaí-Açu, da Anfre, né, em especial da cidade de Itajaí. Foi um dia muito importante, tinha um foco no imobiliário, que é uma das grandes indústrias da região, não só empregando mão de obra, mas também arrecadadora para os municípios, né, principalmente em potenciais construtivos, aí os principais municípios, mas que ainda vive questões que eu reputo serem boas, de desafios de infraestrutura, desafios de investimentos pontuais, né, e isso foi passado a limpo ontem com bastante precisão, muitas informações. Legal, há muito tempo já o Paulo Bornhausen, ele tem divulgado essa região e a gente viu ao longo do teu trabalho, Paulo, em várias funções públicas, o quanto você tinha confiança no crescimento dessa região, da região de Itajaí, de Balneário Camboriú, mas até falando mais específico de Itajaí, lá atrás, nas tratativas para a vinda da Ocean Race para cá, da The Ocean Race, a Volvo Ocean Race na época, todos foram pontos aí, temperos que contribuíram para que hoje Itajaí seja o maior PIB do estado, que seja uma região em franco crescimento, né? É importante pontuar isso, eu pontuei ontem lá. A Volvo Ocean Race, ela representou um antes e um depois para a cidade. Dois aspectos precisam ser ressaltados. O primeiro, a cidade de Itajaí sempre teve muito potencial econômico, sempre realizou esse potencial econômico, mas a cidade se sentia muito excluída. Assim, ela não tinha glamour, vamos dizer assim. Olhava Balneário Sim. Camboriú e dizia, puxa vida, né? Era uma cidade que a autoestima estava baixa. Quando a Volvo passou, né, para surpresa de muitos que nem acreditavam, em 2015, a chave da cidade virou. E ela virou com muita força, né? De lá para cá, nós vimos a ascensão de uma outra Itajaí, uma Itajaí que acordou para a construção civil, uma Itajaí que recebeu uma marina, que recebe eventos internacionais, uma cidade que investiu mais na questão náutica, que passou a ter projetos como o projeto da Marinha, que está instalado em Itajaí, que é ThyssenKrupp Marine da Alemanha, com a Embraer, que vão mudando o perfil da cidade e transformando realmente numa grande potência econômica, não só de fato, mas de direito também. E esse é o ponto que Itajaí está fazendo nesse momento. A ascensão da Praia Brava, que foi uma virada no setor imobiliário também na nossa cidade, de valorização, de investimento, e que deu capacidade ao município econômica, ela veio a partir do momento da Volvo Ocean Race. Eu digo que esse marco é importante. Ali nós vimos os primeiros estandes de investimentos que seriam feitos ao longo da última década na região de Itajaí, principalmente na Praia Brava, como o Brava Home, pela Procave, o Bravíssima, pela Tarói, e outros investimentos que cresceram e mudaram todo o perfil de turismo e de construção civil da nossa cidade. Hoje, o centro da cidade, hoje os bairros, né, o bairro Fazenda, como é que você ia imaginar que o bairro Fazenda ia se transformar numa potência da construção civil, como está se transformando, num lugar mais aprazível para se viver e se morar, né, que era um bairro quase de ligação entre Balneário e Itajaí, junto com a Praia Brava, e hoje se desenvolve. Mas todas as regiões de Itajaí estão recebendo do prefeito Robson e do governador Jorginho Melo investimentos importantes. E agora vem o principal deles, que muda a região e que Itajaí está no epicentro, que é
o Promobis com o Banco Mundial, é o projeto Inova Anfri, que começou lá em 2015, né? Eu tive a oportunidade de liderar, mesmo já sem mandato, Uhum. morando em Itajaí, junto com os prefeitos, e que trouxe, além do desenvolvimento do Centro de Inovação lá em Itaipava, e agora vai trazer a cidade inteligente, né? Aquela região vai se Uhum. transformar numa região de alta pujança econômica através da inovação. Você tem a eletrificação e a construção dos BRTs na nossa região e a ligação 100% elétrica de toda a região, que será também circundada pelo túnel, que é uma passagem necessária entre a Anfre Norte e a Anfre Sul, né? Entre a região Sim. norte da nossa região e a região sul, que hoje estão apartadas e estranguladas pela BR-101, né? E que causam muito transtorno e são um impeditivo de um crescimento econômico maior que vai trazer aí qualidade de vida para as pessoas. Então, esse projeto do Banco Mundial, primeiro do mundo, único do mundo, ele vai fazer toda a Uhum. diferença também. Sai do papel agora, já no segundo semestre, está na Casa Civil da Presidência da República para ir ao Senado, na sequência assina e lança os editais, porque o Banco Mundial tem um processo bem mais célere de construção desses equipamentos, né, do BRT principalmente. Você já põe tudo junto, projeto básico, projeto executivo e execução numa licitação só, então nós devemos ter aí, Uhum. provavelmente já no final do ano, início do ano, se tudo correr bem, a licitação e devemos ter aí um ano e meio, o lançamento já na B3 do túnel, para que ele possa ser Uhum. construído em mais 3 anos e meio. Então, assim, ó, é uma transformação que está encomendada. Eu diria para você o seguinte, a direção foi dada em 2015, está Sim. tudo encomendado, as coisas acontecem na velocidade que elas podem acontecer. Nós estamos no Brasil ainda, apesar de sermos Santa Catarina, nós estamos no Brasil, mas eu não tenho dúvida que a nossa região vai dar um grande salto qualitativo. Cabe aos nossos prefeitos municipais, em conjunto com o governador Jorginho Melo, que é um Uhum. municipalista, manter a segurança pública sob controle na nossa região, para que as pessoas que vivem aqui e vêm para cá tenham a segurança de poderem investir, né, os seus recursos e possam viver com Sim. tranquilidade. Esse é o ponto principal que se tem lá, né? Eu terminei lá dizendo o seguinte, né? O Brasil que quer se mudar do Brasil se muda para Santa Catarina e quem quer se mudar em Santa Catarina se muda para a nossa região. E inclusive falando da nossa região, secretário Paulo, que bom que passou a ter esse pensamento integrado entre as cidades, né? Entre Itajaí, Balneário Camboriú e a Anfre, claro que cabe também essa representação, as cidades precisam pensar e projetos como esse, estruturantes, todas têm que caminhar junto, né? Afinal de contas, a gente está em uma grande cidade interligada, né? Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes pelo Rio, todo mundo cresce junto, né? É isso que precisa acontecer, né? Esse foi o grande ganho do projeto Inova Anfre, que se transformou em Promobis, em desenvolvimento econômico. Lá atrás, a Anfre tinha um papel muito. Assim, os prefeitos já se reuniam, conversavam sobre Uhum. questões regionais, mas muito timidamente, né? Vamos tratar do lixo, vamos tratar um pouquinho Sim. das compras de saúde, vamos organizar por aí. Quando o Inova Anfre veio com os projetos tanto de desenvolvimento econômico, com os singapurianos que fizeram o desenvolvimento, o projeto de desenvolvimento econômico regional, Uhum. e quando o Banco Mundial veio para a questão do transporte de massa, né, o transporte 100% Sim. elétrico, planejamento do túnel, a partir daí, a sequência de prefeitos desde 2015 nunca deixou com uma velocidade às vezes maior ou menor, de fazer com que isso acontecesse. Então, essa integração regional ela está se dando, né? Ela não é muito normal, porque cada município tem os seus problemas e olha muito para dentro. Sim. Mas quando você gasta Sim. um pedaço do tempo aí, o governante, né, o prefeito gasta um pedacinho desse seu tempo discutindo com os seus parceiros, e você tem agentes externos, como o governo do Estado, o governador vai botar 26 milhões de dólares no projeto do Promobis, né, do Estado, mas esse projeto nasceu da região, ele foi planejado, idealizado na nossa região com os nossos problemas, né? Não houve ninguém em Brasília, Uhum. nem em Florianópolis, que tenha dito, esse é o problema de vocês. Não, nós detectamos os Sim. problemas, nós fomos atrás da solução, do financiamento, do parceiro que é o Banco Mundial, e agora o governo do Estado faz a sua parte, que é colocar
os recursos. E só para informar você e todos que nos assistem, o governador já autorizou o início do processo de Joinville, o processo de Blumenau, da região de Joinville, da região de Blumenau, e reativou o projeto de mobilidade de massa da região da Grande Florianópolis em função do nosso Promops. Por quê? Porque ele Que viu legal. o governador Jorginho Melo olhando 20 anos para frente, ele diz o seguinte: essa região daqui a 20 anos será uma região com 5, 6 milhões de habitantes, e se ela hoje está parada, tudo bem, eu vou fazer a Via Mar para andar rápido, mas como é que ela vai andar entre ela? Como é que o interregional vai andar? Como é que as pessoas que vão emendar com Florianópolis, Itajaí e depois Joinville e Blumenau vão se deslocar? Por isso é importante termos um sistema, o Banco Mundial é o nosso parceiro, nós vamos olhar de cima a floresta e organizar que nos próximos 20 anos a gente tenha a nossa vida mais organizada, né? E como eu disse, o Brasil, quando quer mudar do Brasil, se muda para Santa Catarina, vem muita gente. No ano passado vieram mais de 350 mil pessoas, migraram para o nosso estado, grande parte para a região de Itajaí. E nós temos que estar preparados para vivermos, nós que vivemos aí bem, e também receber os que vêm viver conosco, numa migração organizada, que seja Exatamente. produtiva, que seja ordeira e que permita que a gente siga adiante, se transformando cada vez mais numa cidade, numa região de classe mundial, que tenha condições de boa vida e para todos, segurança e principalmente oportunidades de empregos qualificados, aumentando a renda de quem vive na região, né? Nós precisamos de muita mão de obra, mas nós precisamos também qualificar as pessoas que já vivem aqui. Com certeza. E o secretário me chamou a atenção na sua fala, secretário, e já não é de hoje. A gente tem destacado esses projetos, essas iniciativas que a região, as nossas regiões em Santa Catarina e o próprio estado têm feito e que mostram que o estado, às vezes, em muitas situações, melhor dizendo, ele caminha com as próprias pernas, né? Sem depender de Brasília, né? Sem as ações, as iniciativas do governo federal. Um exemplo foi aqui a região de Itajaí, o próprio viaduto, o contorno viário envolvendo aí Antônio Raio, né? O próprio governo do estado e as cidades, as prefeituras precisam fazer a parte delas, né? Porque se depender, às vezes, da morosidade e do contato com Brasília, a coisa complica mais, né? É que a gente viveu durante muito tempo o conto da carochinha, né? Que o Brasil, e lá de Brasília, ia resolver as nossas questões aqui locais. Eu acho que os nossos governantes perderam muito tempo e o governador Jorginho Melo pulou na frente. Santa Catarina tem crédito internacional, Capag a mais. Nós temos um estado equilibrado financeiramente, temos condições de investimento, os municípios vão bem, a maioria, aqui, o último índice que saiu dos municípios do Brasil que não conseguem sobreviver sem ajuda, Santa Catarina tem um município em 295, né? Olha só. Então, os nossos municípios conseguem sobreviver, fazer os seus investimentos com as próprias pernas. E é isso que nós temos que ter. E a nossa região, ela tem uma coisa, quem vive nela não acredita muito que ela possa fazer isso. Às vezes você vê a discussão do túnel e outras discussões, todo mundo diz, eu vou morrer, não vou ver. Eu até Isso mesmo. entendo, né? Porque durante muito tempo se discutiu isso e os governantes acabaram acreditando que isso era verdade, né? Que obras estruturantes não iriam acontecer, que o desenvolvimento não ia acontecer, né? Que as coisas eram muito difíceis, né? Que nós de Itajaí íamos ser eternamente uma cidade peixeira, e o nosso porto de vez em quando fecha, abre, né? Tem esses perrengues todos, mas a cidade hoje tem coisas que a gente não enxerga. Tem um grande centro da VEG mundial de desenvolvimento de produtos. Estou citando indústrias, empresas que se instalaram na nossa cidade. Né? A economia não vive mais só do porto e não vive mais só da pesca, nós temos uma diversificação, nós vivemos hoje do turismo também, que era uma fonte de receita que não existia, né? Nós tínhamos vivemos da marejada, canhadinha, hoje o turista passa por dentro da nossa cidade, usufrui de Itajaí, vê as maravilhas, as belezas, nós desviramos a cidade, antes a cidade ficava de costas para o rio e todo mundo jogava lixo no rio. Agora, a cidade de frente, o metro quadrado mais caro é o da Fazenda, é da Lauro Miller, é dessa região. Por quê? Porque tem uma marina maravilhosa, as pessoas começaram a enxergar aquela Itajaí que as pessoas não viam. E, lógico, tem muita coisa para fazer, tem que manter a limpeza, mas a quarta edição, a quinta edição da Ocean Race estão garantidas, da The Ocean Race. Nós teremos eventos internacionais que mostram Itajaí para o mundo e a gente tem muito orgulho disso. E hoje, os estrangeiros vêm a Itajaí
sem precisar chamar, sem grandes campanhas. As pessoas veem e sabem que nós somos um ponto, um polo mundial de esporte e que temos aqui um desenvolvimento muito grande e os prefeitos, os vereadores, eles já se imbuem disso, sem deixar de tratar o dia a dia da cidade, mas de olhar para o futuro, né? E o prefeito Robson está fazendo um trabalho maravilhoso nessa direção. Ele abriu os braços para a iniciativa privada, para os investimentos que faltam, né? Foi formada uma ONG que está fazendo os projetos mais importantes, a interligação da 101 com a Praia Brava, que é fundamental para ter uma outra ligação de Itajaí. Sim. Para você ter uma ideia, Oswaldo Reis e a ligação com a 101 foi feita no segundo governo Antônio Carlos Conde Reis. Ele, em 10 meses, abriu e asfaltou, através do engenheiro Amilcar Gazzaniga, ex-prefeito de Itajaí, eles conseguiram asfaltar e duplicar, ligar a Univale à BR-101 e ligar dali até Oswaldo Reis e fazer essa... Eu estou falando aqui de antes do anos 2000, lá por 98, 96, né? Olha só, a última obra de expressão, então tem que abrir. É verdade. O prefeito Robson vai abrir essa ligação para a Praia Brava. Não, e assim, mas só que estrangulou, nós temos que ter outras aberturas, temos que ter uma intermunicipal também, antes de ter até a Via Mar, que o governador Jorginho vai meter a máquina e vai fazer, não tenho dúvida disso, para safar e liberar, mas isso tudo, no fim do dia, são problemas e desafios positivos, porque tudo que fala em investimento, quando chega o investimento, gera renda, gera emprego, gera oportunidade, gera riqueza. Né, gera mobilidade. Então, assim, nós estamos eu diria o seguinte, foi dado o caminho vai ser cumprido, às vezes mais rápido, às vezes não tão rápido. O capital está vendo isso, o capital vem investir na nossa região. Ontem, nessa reunião que você viu, o setor imobiliário está aquecido, por quê? Porque, para encerrar aqui, né, o Brasil, que quer mudar do Brasil, muda para Santa Catarina e muda para a nossa região. Então, nós estamos captando muito recurso de fora, gerando riquezas para a nossa região, porto bombando de novo, complexo portuário bombando de novo. Itajaí está fadada ao sucesso. Só depende de nós fazer com que esse sucesso seja um sucesso bom para quem já mora aqui e para que a gente possa acolher pessoas de bem que queiram viver na nossa região para trabalhar, produzir e curtir a vida, porque a gente vive num paraíso, num local realmente abençoado por Deus. Secretário Paulo Bornhausen, secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos do Estado, muito obrigado pelo papo, pela entrevista, um dos grandes, eu diria, entusiastas do crescimento da nossa região. Obrigado pelo papo e voltará outras vezes conosco aqui no Ligado na Cidade. Grande abraço, bom dia por aí. Eu que agradeço, Marcelo, muito bom dia, obrigado.